Agora, então, eu vou direto para o Rio de Janeiro conversar com a nossa primeira entrevistada, que é a ginecologista Patrícia Magier. Muito bem-vinda, Patrícia. Que prazer te receber aqui no Inspire-se. Nossa, o prazer é meu de estar aqui podendo contribuir com vocês e com essa audiência linda sobre um assunto tão importante que é a menopausa. É verdade, tão importante que precisamos sim discutir muito, trazer mais esclarecimentos sobre isso, né? Que informação, como eu digo, nunca é demais, Patrícia. Ainda mais uma informação com qualidade como a que você vem nos trazer hoje. Patrícia, já para iniciar, para a gente entender, né? Em que época que a gente precisa aí começar a se preocupar em relação à menopausa? Então, a gente sabe que a menopausa é um marco no tempo. Ela representa um ano sem você menstruar. Só que a gente sabe que todos os sintomas que acontecem, que acometem a mulher, é pela diminuição da produção dos seus hormônios. Como essa produção ela acontece até 10 anos antes, e a média de idade da menopausa na mulher no Brasil, 48 a 52 anos, a gente, a partir dos 40 anos, já tem que começar a se preocupar e se preparar para a chegada da menopausa para que a gente não perca em qualidade de vida. Então, é muito importante que no seu check-up você já comece a fazer uma avaliação de como está se comportando a produção dos seus hormônios desde os 40 anos de idade. Ótimo. E, Patrícia, tu pode explicar um pouco mais para nós entre a transição, que é a menopausal e a menopausa? Sim, a transição menopausal é quando você já começa a observar alguns sintomas, por exemplo, o encurtamento do ciclo, ou então alterações do sono, ou muito cansaço. Cada sintoma desse pode representar a queda da produção de um desses hormônios, e que muitas vezes a mulher não atribui que seja a menopausa. Então, nós precisamos sempre alertar como essa queda hormonal ela acontece até 10 anos antes, e começa acontecendo a partir daí, ela tem que ser observada, aquilo que está diferente nela, que muitas vezes já é a transição menopausal. Que esse termo a gente usa porque a mulher ainda menstrua, então ela não atribui à menopausa. Eu estou muito nova ainda, meu ciclo ainda está normal. Só que não. A queda hormonal que acontece antes mesmo da parada da menstruação, da chamada menopausa, ela gera sintomas, e esses sintomas precisam ser avaliados até para não atrapalhar a sua qualidade de vida. E através da dosagem hormonal, a gente consegue detectar essa fase que a gente chama de transição menopausal. Então, temos a transição, depois o climatério, a menopausa e a pós-menopausa. Cada uma dessas fases com alterações hormonais e cada uma dessas fases com sintomas específicos da queda de cada um dos hormônios e que a gente pode tratar. Ótimo. A pós-menopausa se dá quando? Quanto tempo após a menopausa? Em geral, depois de 5 anos. Se fala, na verdade, que os principais sintomas, eles acontecem até os primeiros 5 anos que se instala a menopausa, da falência hormonal. Como hoje a gente fala muito em reposição hormonal, a gente espera que as mulheres não sofram com esses sintomas quando se instala a menopausa, que é a parada do sangramento propriamente dito. Mas se acredita que depois de 5 anos a gente possa rotular como pós-menopausa. Doutora, mas é muito importante. Desculpa, pode Eu acho que é muito continuar. importante a gente colocar. O que eu acho que é importante a gente colocar para quem está nos assistindo é que hoje a longevidade ela é uma realidade. Então a mulher hoje tem uma expectativa de vida de 85, 90 anos, e que é 1/3 da sua vida em privação hormonal. Então a gente nem pode mais considerar só 5 anos, porque são todos os próximos 30 anos depois que tem a falência hormonal que a gente investe no tratamento dessa para ela viver bem, para chegar com a longevidade saudável. Verdade. Doutora Patrícia, em relação à reposição hormonal, né? Ela é indicada para todas as mulheres? Quais casos que teria que ter mais cuidados, né, em relação a essa reposição? Então, a reposição hormonal é um assunto que é muito importante a gente abordar, porque há 20 anos atrás teve um trabalho chamado WHI,
onde esse trabalho precisou ser interrompido por conta do risco do aumento do câncer de mama. E o que foi visto? Que naquele trabalho houveram vários erros na seleção das pacientes, no tipo de hormônio que foi utilizado, a via que foi utilizada. Então, durante muitos anos, ficou-se esse medo, esse tabu, com toda a razão, porque a causa que interrompeu a reposição hormonal foi justamente o risco maior. O que se vê hoje, que com a ciência, com os estudos que foram feitos, a reposição hormonal não causa câncer. Então, hoje são muito poucas as contraindicações na reposição hormonal. Então, hoje, quem não pode fazer? Aquela mulher que teve câncer de mama e aquela mulher que tem um tumor cerebral chamado meningioma e um determinado tipo de câncer de tireoide. Todas as outras indicações são plausíveis para a mulher, claro que individualizando cada caso, avaliando risco-benefício. Importante, a gente tem a função de orientar, de informar, mas a paciente, a mulher, ela tem que querer fazer reposição hormonal. E a gente, uma vez que ela quer fazer, a gente afasta os possíveis riscos e escolhe a melhor via para ela, sempre utilizando hormônios isomoleculares, preferencialmente na via periférica, que isso não oferece risco de câncer. Então, a gente tem que falar muito em reposição hormonal, conscientizar dos benefícios da reposição hormonal, o que você tem de risco ao não fazer a reposição hormonal e desmistificar aquele tabu de que reposição hormonal dá câncer, porque isso já foi muito estudado, muito embasado em trabalhos científicos, que aquilo que gerou alarde lá atrás, há 20 anos atrás, sabemos que foi erro no próprio trabalho e não da substância. Doutora, algo que talvez não falamos muito ainda nesse período de menopausa é em relação à autoestima da mulher, né? Eu gostaria que se você pudesse trazer a sua visão em relação a isso, né? Essa questão da depressão, da aceitação, da autoaceitação, da autoestima mesmo nesse período. Qual que é a sua visão dentro de consultório, com as suas pacientes e quais os cuidados que devemos ter também em relação a isso? Excelente pergunta, porque assim, a gente sabe, não precisa esperar a menopausa. Quando se falava em menopausa, existe um tabu enorme, porque se associava a envelhecimento. Então, a pessoa chegava no meu consultório, quando falava que tinha um diagnóstico de menopausa, ela estava levando para si uma sentença de não tenho mais o que fazer. Isso realmente mudou, graças às terapias de reposição hormonal e graças à abordagem que a gente tem nessa mulher, mas é muita mudança. Na verdade, essa mudança já acontece quando começa a ter a falência hormonal, porque a mulher, ela dorme mal, ela tem alteração na memória, ela tem dificuldade em perder peso, ela tem dificuldade em ganhar massa muscular e, ao mesmo tempo, acúmulo daquela pochete, aquela gordura abdominal que é extremamente inflamatória. Ela rende menos porque a cognição dela fica piorada, ela tem aquela névoa, aquela confusão mental, a libido diminui. Então, hoje são descritos mais de 70 sintomas possíveis na menopausa. E por mais que a paciente, às vezes, atribua os famosos calorões, aquele calor que te acorda, que você cobre e descobre a noite inteira, que você está sempre cansada, fadigada, muitas mulheres chegam para mim, eu não senti nada na menopausa, mas quando você começa a entrar um pouquinho mais na história clínica, perguntar do sono e da libido, se ela não está perdendo urina, se ela consegue segurar a urina como segurava, se dói na relação sexual, se ela fica lubrificada, se a memória está igual, se ela não se sente cansada, você começa a ver que são tantos sintomas que ela às vezes nem atribuía que era menopausa porque ela achava que era só sobre calores. Então, não é só sobre calores, são milhões de mudanças. Essa fase da transição menopausal é uma verdadeira montanha-russa hormonal, até entrar em falência hormonal. Então, muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Muitas dores no corpo, diagnóstico errado de fibromialgia, muita alteração de angústia, depressão, que vai para psiquiatra. O psiquiatra diagnostica como depressão e dá antidepressivo. Diagnostica como fibromialgia, que é uma doença crônica. Então, tem que ter um pouco de cuidado para você ter escuta nessa mulher
que, na verdade, pode ser tudo da menopausa. E que, ao tratar a menopausa de uma forma multifatorial, avaliando suplementação, estimulando um bom estilo de vida, com uma alimentação adequada, com prática de atividade física, higiene do sono, suplementação e reposição hormonal quando não houver contraindicação, você devolve qualidade de vida e explica tudo o que ela está sentindo como sintomas. Perfeito, doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Inspire-se. Muito obrigada mesmo. Marina, foi um prazer enorme participar. Prazer de receber também. Tudo de bom. Obrigada.